Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, já estão prontos para a retomada? Ô, gente, esse início de ano letivo é pesado, né? Então, olha, é por isso que eu estou aqui, para dar um suporte, né? Eu sempre faço isso no início dos anos letivos, deste ano, né? Este ano de uma forma um pouco diferente, porque eu não vou fazer o curso formal de capacitação. Nos próximos anos, se Deus quiser, eu organizarei novamente, mas vou deixar um suporte bem bacana aqui para vocês montarem a reunião, né, de início de ano de vocês e seguirem assim com um planejamento bem estruturado. Vocês, assim como eu, né, que são especialistas, sabem que as orientações são múltiplas, muitos documentos, muitas coisas, e muitas vezes nós nos perdemos no meio dessa organização gigantesca, né, se é que nós podemos chamar de organização. Então, o que eu trago? É sempre aquilo que eu levo para as minhas reuniões, que é aquilo que é essencial, que é fundamental. Então, olha, antes de iniciarmos, só dar aquele recadinho básico. Eu estou no Instagram com @ErediFernandes, então me acompanhem por lá. No YouTube, né? Acredito que você está me vendo por aqui, não sei, mas no Foco na Educação com Eredi Fernandes é o meu canal. Inscreva-se, visite as playlists, tem um monte de pastas interessantes. Eu tenho uma loja virtual também que vai ser reorganizada, porque eu estou mudando um pouco o foco daquilo que eu vou atender, vou seguir com formação pedagógica, que é uma coisa que eu amo fazer. Então vocês vão ver muitos cursos, muitas apostilas, materiais simples e bacana por lá em breve. E dei uma visitadinha para conhecer, pode até aguardar um pouquinho mais aí para conhecer a loja, anotem aí, porque ela vai ser reestruturada. Vamos começar com a nossa reunião pedagógica, é isso que eu quero falar aqui neste vídeo para vocês. Eu fiz uma montagem por dias, isso aqui vai ficar na pastinha que está aí na descrição, então vou deixar essa organização também, para que vocês possam compreender aqui o que eu estou pensando. O primeiro dia de reunião, gente, não pode ser aquele dia pesado, aquele dia exaustivo, não, porque os professores estão chegando com os corpos, né, cansados e tal, e aí já chega para aquele tanto de coisa, então precisa ser um momento mais descontraído. Tem gente que já não aguenta mais vídeo, tem gente que já não aguenta mais música, tem gente que já não aguenta mais dinâmica. Então, eu trouxe algumas sugestões um pouco diferentes. Eu coloquei as tradicionais, né? Dinâmica, vídeo, momento de reflexão, mas eu coloquei aqui também palestra. Por quê? É interessante, às vezes, trazer um psicólogo, conversar com alguém da rede de saúde, ou então alguém que é ligado a alguma parte mais espiritualizada, né? Não sei, qual que é o público aí da sua escola. Tem muitas pessoas que são muito bacanas, tá? E que podem fazer essas palestras. Vou dar um exemplo de uma palestra que eu fiz uma vez em uma instituição. Eu não, né? Eu, enquanto especialista, consegui levar uma equipe de enfermagem de um PSF, que é uma coisa que geralmente assim, é estabelecida uma parceria com a escola, fala sobre saúde mental, fala sobre muitas coisas que são importantes para os professores, né, as professoras, os professores, e distribuímos alguns kits, né, que foram kits de doação do próprio PSF. Então, assim, não sei se eles têm isso, enfim, mas vocês podem observar, às vezes um kit com sabonetinho, uma coisa assim, né, com álcool em gel, que a gente sabe que precisa também, mas um pequeno mimo nessas palestras, ou então uma reflexão, um momento assim também bacana, né, uma escrita, mas a palestra em si é muito interessante. Um momento dançante também é uma opção, né? Tem muita gente que convida a academia, pede uma parceria, alguma coisa nesse sentido, colocar esse pessoal mesmo assim para sacudir um pouquinho. Feito isso aqui, esse momento de abertura, nós vamos entrar levemente na organização escolar e aí nós vamos falar da nova resolução, que é a 4.948 de 2024, que vem substituir a 4692, né, que era a antiga resolução de organização do ensino, que vigorava no ano anterior. É importante pontuar, eu deixo ela aí na pastinha para vocês com vários pontos marcados. Aqui é o momento que o diretor tem a fala, depois o especialista e assim vai. Então, fez esse momento, vamos falar de uma outra acolhida junto a esses professores? Gente, há um bom tempo eu venho colocando isso no meu primeiro dia de reunião. Por quê? Porque não dá tempo de criar os detalhes quando a gente coloca muito adiante. Eu estou falando da acolhida aos alunos. Então, planejar a acolhida aos alunos, definir aí junto a vocês o que será feito para acolher esses alunos. Quem serão os responsáveis por cada etapa da acolhida? Por quê? Olha, não se esqueça, eu gosto de falar isso. Quando algo precisa ser feito por
todo mundo, às vezes ninguém faz, aguardando que alguém faça. Então, deem nomes e deem atribuições específicas. Qual será o horário de duração de cada atividade? Isso vai acontecer no primeiro horário? Tá? O que vai acontecer no segundo? Quem que vai ficar responsável? Olha bem a permuta, né? Nós temos regente de turma é mais tranquilo, mas e regente de aulas? E o professor que vai para outra escola? Então, cuidado com isso. Importante, na acolhida dos alunos deve ser apresentada a rotina de funcionamento da escola. Não deixa só farra, não. Olha, qual é o horário que o turno inicia? Qual é a tolerância de chegada? Como que funciona a escola? Vamos conhecer as dependências? Então, isso é muito importante. É isso que eu estou sugerindo para o primeiro dia de reunião de vocês, tá? Aqui, eu já gosto muito de despachar para a minha equipe de professores uma listinha das leituras. Então, aí eu já mando a resolução de organização do ensino, eu já mando a resolução do AE, as principais, né? Alguns artigos, o artigo 13 da LDB, por exemplo, né? A gente precisa mandar aí também. E no segundo dia de reunião? No segundo dia de reunião, eu chamo de organização pedagógica. Então, nós vamos começar com o quê? Falando sobre o diagnóstico inicial, né? Na resolução, se você já acompanhou a aula 01, porque eu já postei aulas aí, né, sobre a nova resolução de organização. Vocês vão perceber que lá tem que a escola pode fazer esse diagnóstico inicial e o Estado vai ofertar também a aplicação do diagnóstico inicial. Mas o professor, gente, independente do que o Estado vai formatar, ele tem que fazer o seu diagnóstico de observação de turma, do que esse aluno traz. Então, neste segundo dia de reunião, é importante, obviamente, acolher o professor. Às vezes aí pode colocar um vídeo, né, que seja mais direcionado à importância dessa organização e colocar como que será feito esse diagnóstico. Vai ser um aferimento de leitura e de escrita? Gente, eu faço isso, acreditem, com todas as minhas turmas. Seja primeiro ao quinto, seja sexto ao nono, seja ensino médio, aferir leitura e escrita. E não é coisa de professor de língua portuguesa. Sabe por quê? Imaginem, o professor começou uma aula lá no primeiro ano do ensino médio e ele tem um aluno que não é leitor. Acontece, nós sabemos que isso acontece. Então, como que ele não vai saber que ele tem um aluno que não é leitor, gente? Então, complicado, ele precisa saber disso. Então, eu acho fundamental que tenha esse diagnóstico de leitura e escrita, até para nós conhecermos, né? E isso já seja acordado para evitar constrangimento. Em quais dias que nós vamos fazer? Eu gosto de colocar a primeira semana como uma semana de diagnóstico, para olhar a leitura e escrita, as habilidades não consolidadas. Acordem isso aí com os professores de vocês. Não precisa ser necessariamente provas xerocadas, são atividades simples, né? Mais a observação, contato do professor, observar também, olha, o diagnóstico social. Eu tenho um diagnóstico social aqui no canal, fantástico. Aplique esse diagnóstico social para os alunos de vocês. Como serão os registros avaliativos desse diagnóstico? Não pense naquela imensidão de grades, não. Sabe aquele monte de papel registrado? Coloca uma coisa simples. Professor, você atua em 3 turmas? Adote 3 cadernos. Coloca lá no caderno para colocar quais são os perfis de alunos que apresentaram mais dificuldade, o que são os desafios. Comece um ano organizado. Acordar um momento para discutir os resultados com a equipe e planejar a recuperação nas primeiras semanas letivas. Então, primeira semana, acolhida, diagnóstico. Próximas semanas, aí nós já temos que ter nesse intervalo um momento de conversar aí com a equipe de professores, né? Às vezes, coordena com a equipe de educação física, um momento lúdico aí na culminância, para que a equipe de professores possam se reunir com a equipe pedagógica e discutir os resultados daquilo que observaram. Por isso que eu acho tão importante que não seja necessariamente uma prova sistematizada, porque os resultados são mais rápidos na observação. E aí vocês já vão ter na própria primeira semana, né, os resultados para discutir no final. Vamos pensar assim, olha, acolhida na segunda-feira, vamos colocar ou no primeiro dia, se é segunda-feira, primeiro dia. Segundo dia, começamos com atividades lúdicas, mas já com diagnóstico. Diagnóstico no segundo, tá vendo? No terceiro. No quarto dia, já vamos fazer um diagnóstico. Então, no quinto, vai ser uma extensão lúdica aí, coordenada pela equipe de educação física. E os demais professores vão se organizar para discutir o que vai ser feito. Quais foram os resultados, né, que obtiveram dessa semana. E se não for suficiente, vamos estender essa programação para a segunda semana. É importante conhecer esse público que está chegando. Aí eu estou colocando o AEE. Por que o AEE? Para discutir no segundo dia de reunião.
Estudo da Resolução 4.256 de 2020 é a resolução específica do AEE Minas Gerais. Ela está na pastinha para vocês também. Então aqui, olha, já é importante entregar a relação turmas e alunos para os professores. Para quê? Para que eles tenham conhecimento. Será que eles têm um aluno com diagnóstico, né, de deficiência, de algum transtorno lá na turma em que ele vai atender? Então, qual é a situação? Qual é a condição de aprendizagem desse aluno? Importante. A organização do bimestre, né, quais são as formas de avaliação, montar o calendário de reuniões. Então aqui um segundo dia precisa ser bem planejado e olha que aqui tem assunto, tá? Tem assunto aqui, tem que ser bem organizado isso, né? Agora nós vamos para o terceiro dia de reunião, que seria o nosso último dia. O que nós vamos discutir aqui? A infrequência e os atos de indisciplina e de violência. Gente, não coloquem isso no início da reunião, no primeiro dia, porque você não faz mais nada. Mas também não deixem de falar, porque senão você não faz mais nada o resto do ano. Porque isso aqui, né, gente, é uma realidade triste. Então, olha, sugestão para você, especialista. Selecione um vídeo que vá ao encontro dessa temática para abordar, para apresentar para os professores no início aí da reunião. Eu vou ver se eu consigo algumas sugestões e coloco para vocês na pastinha, tá? Se eu tiver um tempo de organização, já deixo algumas sugestões aí de vídeos para o terceiro dia de reunião, enfim. Então, o que vocês vão tratar? Infrequência. Orientações à luz da resolução de organização do ensino, do PPP e do regimento. E planejar os registros. Então, olha, nesse terceiro dia de reunião, especialistas, né, supervisão, coordenação pedagógica, coloquem trechos da resolução que estão bem descritos, né? Eu tenho vídeo aí detalhando, tá? Está na... Não, esse eu ainda não gravei, mas eu já deixei marcado na resolução, pretendo gravar posteriormente, mas já está destacado aí para vocês na resolução da pastinha. Então coloque os trechos, o que a resolução traz, coloque o que o PPP traz, o que o regimento traz, já acorde com o diretor e com a equipe docente junta, tá? O que vai ser responsabilidade de cada um, quais são os procedimentos. Isso aqui vai demorar o primeiro turno todinho, provavelmente, da reunião de vocês. Atos de indisciplina e de violência. Aqui nós estamos falando, perdão, eu já pulei porque eu já falei aqui do que é atos de indisciplina e de violência, tá? Isso aqui vai gastar um turno todinho. A infrequência é um pouco mais rápido, então por isso que eu coloquei juntos, tá? Mas também vocês vão pegar trechos da resolução. Vamos revisar aqui, vamos retomar, para ficar bem claro para vocês. Começa com infrequência, porque a gente resolve rápido. Pega lá os trechos, acorda quais são os registros, como que vai ser registro, repasse. Todo dia X de uma semana o professor vai repassar o especialista, acorde isso aqui. Isso é pauta para vocês discutirem assim no máximo em 40 minutos, eu penso. Beleza, terminamos? Vamos para os atos de indisciplina e de violência, seguindo a orientação que eu falei, tá? Trechos da resolução, do PPP, do regimento e vamos planejar as ações. Quais são as ações de cada um dos atores envolvidos? Como que nós vamos proceder junto às famílias? E vamos alinhar ações coerentes e seguir essas ações, gente. É muito importante dar aquela sensação assim, não só de equipe organizada, mas de consistência na realização de atos eficientes para combater vários problemas. Não pode ser uma coisa, o professor X não faz isso porque ele é muito bonzinho. Então ele deixa, por exemplo, uma sala totalmente desorganizada. O professor Y chega depois daquele professor Y, isso já é terrível, porque ele organiza a sala. Aí não funciona. A ação acordada, planejada, precisa ser ação cumprida. Isso é muito importante. Olha, um excelente ano de retomada para vocês. Eu espero que esses materiais contribuam muito aí, tá? Devolvam um pouquinho dessa partilha minha, inscrevendo aí no meu canal, compartilhando os vídeos, porque assim nós vamos crescendo e eu vou conseguindo produzir mais materiais para vocês. Um grande abraço.